Amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos com base nas lições CPAD. Estudaremos hoje a aula extra, a aula de reforço, lição 7, o ministério de profeta. Dentro dos tópicos que nós mencionamos, nós vamos fazer o nosso comentário sobre o ministério de profeta. Amados, o assunto teológico, doutrinário, Paulo ensinou à igreja que Deus deu dons aos homens. Então, é muito discutido entre os membros da igreja esta revelação. Por quê? Porque até hoje as pessoas ficam sem saber e não conhece os 5 ministérios. Porque se conhecesse os 5 ministérios, praticava a palavra de Deus como ela é. Amém? Mas muitos escondem essa notícia das boas novas. Agora veja esse ponto a respeito do Novo Testamento, se há ou não há profeta no Novo Testamento. Estamos tratando de um dom ministerial dado à igreja. E sempre os dons dados à igreja vai existir até o arrebatamento da igreja e Jesus vai trabalhar com este povo lá na glória. Infelizmente, uns não creem nos ministérios, outros fazem seleções para crer e outros dizem que passaram estes ministérios. Existe ou não existe profeta no Novo Testamento? Para determinar sim ou não, é a palavra, é a base da doutrina para nós. A Bíblia Sagrada é a centralidade de toda a nossa doutrina de fé e de prática. Então, quando a gente estuda o profeta no Novo Testamento, precisamos estudar com todo o aparato bíblico, com todos os textos que a palavra de Deus nos dispõe. Então veja que Paulo, ele vai falar sobre a atuação profética dentro do ministério. E quando ele vai tratar esse assunto, Paulo está tratando também do contexto da qual o profeta João Batista ele tinha um espaço para atuar ministerialmente. Porque Jesus disse, você será um profeta, mas nas regiões do deserto. Não vem para a cidade não, fica lá. É lá o lugar do seu ministério. Então veja que há uma atuação do ministério local, aonde a pessoa vai atuar. As pessoas têm um dom ministerial, mas ela está debaixo de ordenanças. Porque o ministério de profeta, ele está debaixo da ordenança da palavra de Deus. Amém? Agora veja, o risco que corre um profeta está fora do seu ambiente. Ele corre risco de vida. Porque João Batista correu risco de vida e até morreu. Porque ele foi para a cidade e foi morto. Se Deus chamar o profeta para o ministério local, para o ministério da igreja local, então esse ministério será servido à igreja dentro da perspectiva do ambiente da qual foi chamado. Se é deserto, se é cidade, é cidade. Então João veio até mesmo a duvidar da palavra que ele pregou. Ele disse, és tu mesmo o que eu batizei, o que eu preguei, o que eu anunciei, ou nós esperamos outro? Irmãos, nós estamos falando de profetas no Novo Testamento. E de acordo com o que está escrito, que os profetas duraram até João Batista. Então, muitos acreditam que depois de João Batista não há mais profeta. Agora veja, até João Batista. Então, veja que esses até João é o da lei. Depois da lei, eu tenho um período da onde? Da graça.
Então, quais os profetas do período da graça? Nós temos já o primeiro aqui. É o Senhor Jesus Cristo. Este aqui é o primeiro profeta. Ele profetizou: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Então é o profeta por excelência. Amém? Então veja que o ambiente da lei tem os seus profetas. E o ambiente da graça também tem os seus profetas. E muitos vão pregar de acordo com o ambiente da lei. E diz que não tem mais profeta hoje. Estamos no tempo da graça. E Jesus foi o primeiro profeta do tempo da graça. Amém? Glória a Deus. Veja que, sendo Cristo o primeiro profeta da graça, ele tem respaldo, porque ele é o doador. Ele disse: eu dou dons aos homens. E entre esses dons está o ministério de profeta. Aleluia. Então veja que João Batista sendo o último profeta da lei, e Jesus sendo o primeiro profeta da graça. Então a gente vai perceber que os profetas que vieram depois de Jesus, como nós vamos citar muitos outros profetas depois de Jesus, porque nós estamos falando aqui de profetas que trabalham como dons ministeriais, que existem na Bíblia do Novo Testamento. Amém? Que existiram antes e depois, no período hoje da graça. Antes no Antigo Testamento e hoje existe no período da graça. Então veja que os profetas atuais, eles atuam segundo o escrito, segundo o que foi pelo fundamento dos primeiros profetas e apóstolos. Não se pode fugir à regra. Então, dependendo da escritura que você lê, a gente distingue o que é um dom de profecia de um ministério profético. Porque o dom de profecia que foi estudado vai requerer sonho, línguas, vai querer visões, interpretação. Isto aqui foi dado a todos os membros da igreja. Mas o dom profético não foi dado a todos, mas a uns. Amém? E a gente percebe que o período da lei, até aqui, o Espírito de Deus vinha sobre indivíduo. No período da graça, o Espírito veio e ficou em indivíduos, no plural. Amém? Então a gente vê que está repleto, biblicamente, de profetas na dispensação da graça. Veja o texto, Atos capítulo 10, versículo 43. Atos 10, verso 43. Diz que dão testemunho dos profetas e de que todos que nele creem receberão perdão dos pecados. Então, o principal papel do profeta é pregar arrependimento de pecados. Veja que João Batista: arrependei-vos e convertei-vos. Então, a principal meta do profeta é anunciar o arrependimento. João Batista pregava a mensagem do arrependimento. Cada um de vós seja perdoado. Um outro texto que nós queremos colocar é Atos, capítulo 13, o mesmo Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e o verso de número 1. Aqui nós temos a menção de que havia profetas na igreja de Antioquia. Veja aí, alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, todos conhecidos como profeta. Paulo, antes de ser conhecido como apóstolo, ele foi reconhecido como profeta porque o dom ministerial de profeta e de mestres eram os únicos que estavam na igreja de Antioquia. Veja aí, Atos capítulo 13, versículo 1. No período da igreja de Antioquia, Barnabé, Paulo, era um dos homens mais usados por Deus nesse período da igreja em Antioquia. Então, Paulo começou seu ministério como o quê? Profeta. Amém?
Porque ele foi tido aqui em Atos capítulo 13, verso 1, como profeta entre outros, inclusive Barnabé. Amém? Só havia 2 ministérios naquela igreja, o de mestre e o de profeta. O que nós observamos é o seguinte, é que o profeta, ele anuncia, no caso de João Batista, a vinda do Messias. Só que Cristo é o profeta, então ele não vai anunciar a vinda do Messias, porque a realidade da pregação de João já estava em Cristo. Então ele vai ser a própria realidade da mensagem de João Batista. Então, Jesus como profeta, ele vai dizer, não que é chegado, mas que está presente no meio de vós. Amém? João dizia, é chegado a vós o Reino de Deus. Mas Cristo foi pregado como Rei do Reino de Deus e agora está no meio. Então, Jesus foi pregado por João que ele estaria presente. Mas quando Jesus chegou, ele diz, já está no meio de vós, louvado seja Deus, o reino de Deus. Isto é realidade, meus irmãos. Paulo, quando ele fala da igreja, diz que ela está edificada sobre profetas e apóstolos, da qual Jesus é a principal pedra de esquina. Amém? Aonde nós temos a realidade da profecia. Paulo, em Atos capítulo 26, versículo 1 em diante, versículo 7, veja aí, disse a Agripa, crê nos profetas? Então, Paulo foi realmente muito brilhante dentro do aspecto inferior a Cristo. A sua mente era muito brilhante e ele defendeu o ministério de profetas, que está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele diz que subindo ao alto, Cristo deu dons aos homens. E este dom de Cristo é ministerial. O dom do Pai é a graça, o amor. O dom do Espírito Santo são os dons espirituais, que foi estudado. O dom de Cristo é o ministerial. Efésios 4 e 11. Paulo escreveu que o dom de Cristo é o ministério. Amém? Então, em um desses ministérios, que está em Efésios 4 e 11, é o de profeta, que está vivinho esse ministério no nosso meio. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, outro texto. 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. O que diz o texto? Então o texto está dizendo que se alguém que cuida ser profeta ou espiritual, o que é que diz? Reconheça as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. O profeta, ele, para ser verdadeiro, Paulo diz, tem que reconhecer os mandamentos do Senhor. Os profetas atuais, eles não reconhecem que é o Senhor quem manda. Porque se é o Senhor, não é o profeta. Então o profeta não pode determinar. O profeta não pode fazer por si mesmo. Nem Cristo fez. Ele disse, eu não faço por mim mesmo, mas aquilo que eu vejo o Pai fazer. Então Cristo se humilhou e dependeu do Pai. Por que nós não podemos depender inteiramente, 100% em tudo, no nosso Deus? Então, Paulo reconhece que se alguém se cuida de ser profeta, ele tem que estar alinhado com a palavra de mandamentos do Senhor. Tem que reconhecer o mandamento. Isto é a maior dificuldade dos profetas atuais. Não reconhecem mandamentos da palavra do Senhor. Amém? Outro texto, Apocalipse 11:10. Aparecem 2 profetas e diz que eles vão atormentar, ou seja, as pessoas no tempo da grande tribulação, eles vão dizer o seguinte, estão nos atormentando, porque eles são do maligno, eles não aguentam ouvir a palavra de Deus. E diz a Bíblia que são as 2 testemunhas. João chamou, lá no Apocalipse, de profetas. Amém? Então, os profetas é um dom ministerial dado por Deus, por meio de Cristo, à Santa Igreja, organismo vivo. Amém? Que é o corpo de Cristo. Então, é um dom
diferente exatamente daquele que a gente estudou, que é o dom espiritual, dom de profecia. Amém? Veja. Meus amados, o texto de 1 João, certo? Capítulo 4, versículo de número 1. Veja, aqui João, ele mostra que nós devemos ter cuidado com os falsos profetas. Por quê? Porque eles estão utilizando de caprichos, eles estão divorciados da verdade, da palavra de Deus. E aqui, a atuação do profeta do Novo Testamento, atualmente, sempre será baseado na palavra de Deus. Para evitar exatamente o que João disse, os falsos profetas. Por quê? Porque vão se levantar muitos no meio de vós. E um profeta, ele não pode estar divorciado da palavra. Se ele for dizer que sonhou, e interpretar e contar o sonho, tem que ser baseado na palavra de Deus. Então a palavra de Deus ainda é a maior profecia de todos os profetas. Aleluia. Então a Bíblia é a estrutura de nossa fé. Quando eu tiro a Bíblia, irmão, eu coloco os meus caprichos, o que eu penso, o que eu acho, eu estou dando origem à minha falsa profecia. Então Paulo, ele vai defender o ministério profético, certo? Dentro do Novo Testamento, mas baseado exatamente em quê? No texto escrito da palavra. Não pode fugir à escritura, porque a base é a escritura. Amém? Então veja que se Deus diz, lá em Hebreus 1:1, Deus havia falado antigamente aos pais, pelos profetas. A nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Todo profeta, ele tem que ter uma cobertura ministerial. Quando eu falo disso, eu não estou falando de hierarquia, de título, mas estou falando de alguém que vê a vida dele, que cuida da vida dele. O profeta tem que trazer relatórios, porque é um ministério da igreja. E assim, ele precisa exatamente ter alguém que vê a vida dele, que cuide da vida dele, não no sentido de alguém ser maior ou menor. Por quê? Porque dentro da liderança nós temos o pastor. E o pastor, não estou mostrando aqui que ele é maior em relação ao profeta em título, mas que o profeta que trabalha com o pastor, eles possam trabalhar mutuamente, exatamente na edificação. E assim, o profeta que profetiza, que é o fiscal da obra de Deus, ajuda a construção que o pastor está edificando sobre os apóstolos. Então, o apóstolo tem a planta, o profeta, ele fiscaliza com a planta e os pastores atuam na construção. Glória a Deus. Mas tudo isto com base na Escritura. O profeta Abraão, o Abraão profeta, ele tinha uma cobertura sobre ele, Melquisedeque. Nós temos o Moisés, uma cobertura, Jetro. Jesus, quando veio como profeta, tinha também o João Batista, como profeta, que ele foi também o precursor, ou seja, aquele que veio antes do caminho do Senhor. Então ele veio anunciando o caminho, aleluia, e mostrando a verdade, Jesus que viria após ele. Glória a Deus. Agora veja uma coisa muito importante. Nesses últimos dias, a discussão entre esses ministérios, e nós temos a maior revelação, que é a palavra de Deus. As pessoas discutem e nós temos a palavra de Deus. As pessoas não querem incluir no ministério o de profeta. Então, no Novo Testamento existe 5, não existe só um, existe 5. E nós temos que voltar à palavra. E veja que esse sentido aqui, da questão de que do ministério e dos dons espirituais, que é o dom de profecia,
Então, o dom ministerial de apóstolo, como diferente do dom de profecia, veja que são dois que atuam diferente um dos outros. Porque no ministério, lá na antiga aliança, o Espírito de Deus vinha sobre determinada pessoa. Hoje, a igreja experimenta de uma forma completa a plenitude do Espírito de Deus. Então veja que uma pessoa trazia a mensagem. Isso dentro do dom de profecia. Hoje as pessoas, de uma forma geral, podem trazer uma mensagem profética dentro do dom de profecia. Amém? Agora veja por que hoje as pessoas procuram os profetas. Na verdade, por causa da preguiça. As pessoas procuram o profeta porque querem uma solução rápida, instantânea. Por quê? Porque não tem um cristianismo pessoal, individual. Eles não buscam a Deus, mas buscam o profeta. Eles não oram, mas pedem para o profeta orar. Eles não buscam o Espírito Santo, mas procuram o profeta. Então veja que tudo isso está disponível a nós. A oração, Deus, Jesus, a palavra. Nós temos que saber qual é esta vontade de Deus para conosco. Amém? Tudo isso está disponível, mas eu me esforço, eu procuro, eu busco, eu bato. Então veja que há uma idolatria terrível dentro do povo em geral, né? Entre eles, alguns eles procuram o ministério profético e dizem: é intocável, este ministério é ungido. Então eles idolatram o ministério profético. O profeta não tem autoridade sobre a sua própria cabeça. Cristo é a cabeça do profeta. Amém? Mas ele deu 5 ministérios, ele não deu só um, que é o de profeta. Veja que todos os profetas, eles têm que prestar conta do seu serviço ministerial. Amém? Mas hoje, infelizmente, os gospels, bruxos da internet, não têm liderança nenhuma. Profetiza torta e à direita sobre todos que encontram por aí. Então, o profeta, ele, biblicamente, na Bíblia, é humano quanto qualquer ser humano. Veja que o mestre, o apóstolo, todos os membros são pessoas iguais. A Bíblia diz em Tiago 5,17, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Veja a diferença de profecia e do profeta. Por quê? O dom de profecia não torna ninguém profeta. Por quê? O dom de profecia é dado ao corpo, a todos. Mas o dom ministerial já é uma pessoa dado como profeta. Amém? Estas são as diferenças. Então, o dom de profecia é a habilidade de transmitir uma mensagem, um SMS de Deus às pessoas. Então, não precisa fazer estes teatros que as pessoas, quando vão profetizar, faz. As coisas de Deus tem que ser o mais sério possível. Não precisa ir para a meninice. Então, a profecia, ela precisa se cumprir se o profeta for verdadeiro. Amém? Agora veja, como é difícil ser um profeta. Se um pastor cuida de ovelhas, e se 5 ovelhas saem da igreja dele e vai embora, e o pastor não está nem aí e não procura essas 5 ovelhas, alguém vai dizer que esse pastor é falso, porque ele não procurou as 5 ovelhas. Está entendendo? E muitos hoje não procuram as ovelhas que saem, mas as pessoas julgam como se fosse um pastor falso. E às vezes não é. Só negligente. E temos que ter o cuidado. Agora veja também um mestre que estuda a palavra. Muitas pessoas estudam e dizem o seguinte: a salvação, eu não perco ela. Então, aquela história de Calvino e Arminiano. Mas depois ele entende que pode perder a salvação. Então aquele mestre é falso por achar um conceito que agora o outro é errado?
Então veja que as pessoas julgam o mestre por causa dos conceitos que eles agora trazem diferente do primeiro conceito. Outra coisa importante, se o profeta profetiza e não se cumpre, todos vão cair em cima e dizer, ele é um falso profeta. Por quê? Porque a profecia não se cumpriu. É verdade, irmão, que muitas pessoas sinceras e verdadeiras, que profetizam, que têm um dom ministerial de profeta, no começo da sua história, ele profetiza para quase todo mundo. Ele não tem controle, mas ele vai aprender, ele vai se erguer, ele vai ser uma coluna verdadeira na casa de Deus. É difícil porque trata-se de linguagem. E o profeta, nos seus primeiros dias da fé, a língua treme demais. Não pode ver uma pessoa, assim. Ele precisa ter maturidade para controlar os seus impulsos, os seus desejos, os seus sentimentos, suas emoções, para que não apareça o eu, mas que o Senhor seja o verdadeiro espírito de profecia na vida de cada um de nós. Aleluia. Então, Paulo abria trabalho missionário. E esses trabalhos missionários que Paulo abria na igreja e em determinados lugares, certo? Ele instalava presbíteros. Esses presbíteros são anciãos. Eu vou trazer uma aula sobre isso aqui, ok? Então veja que hoje em dia não se fala muito assim em determinado presbitério. Tem um presbitério. Mas o que é o presbitério? Eu vou trazer uma aula sobre o presbitério. Amém? Vamos deixar essa aula mais para frente. Então veja que os presbíteros é um grupo de liderança. E ele funciona nos 5 ministérios. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Amém? Todos estão dentro do contexto do grupo de presbíteros. Então, o grupo de anciãos e presbíteros são a mesma coisa, biblicamente. Eles são a liderança da igreja. Nunca sozinho o profeta, nunca sozinho o pastor, nunca sozinho o apóstolo, mas sempre os 5 ministérios alinhados, bem equilibrados. Amém? A igreja não pode tornar-se uma ditadura levantando apenas um ministério. Só um ministério. A igreja não pode se tornar uma ditadura. Amém? Então veja que as pessoas, quando veem que só um ministério atua, seja ele de pastor ou outro, tem aquele sai da igreja de alguns e volta a outros, sai uns, volta a outro. Sempre quando um ministério atua na igreja, aquele ministro, ele não permanece. Aquele ministro, ele não fica. Por quê? Porque não é só um, são 5 ministérios. Amém? Sempre houve conselheiros na história de Davi, amém? Dos reis, sempre há, de Moisés, sempre há conselheiros, meus irmãos. A pessoa não trabalha sozinha, ela precisa de, uma mão tem 5 dedos, não tem um dedo, tem 5 dedos. Sempre precisamos de mais obreiros, porque a seara do Senhor é grande. Aleluia. Então a gente percebe que quando um só ministério atua na liderança, ele vai ter inclinação somente para aquele ministério, seja ele qual for. Se for um ministério apostólico que está na liderança, todos vão chamar ele de pastor. Mas aquele que é o apóstolo, que está na liderança de pastor, que ele é apóstolo e as pessoas chamam de pastor, ele vai fazer com que a igreja faça só missões internacionais. A vida dele é pegar as contribuições e viajar, fazer missões, enviar missionários. Por quê? Porque ele tem inclinação no seu dom ministerial. Ele não está nem aí muito para o local, para cuidar da membresia, dos obreiros, para cuidar do povo, dos necessitados, porque ele é apóstolo. Ele não tem esse dom ministerial de pastor. Veja que são 5 ministérios. Amém? Isso aqui, irmãos, é muito forte. Por quê? Porque quando o evangelista é o pastor,
Ah, meus irmãos, a igreja no pula-pula, melhor, a igreja vive de evento, de congressos, por quê? Porque ele é o homem do púlpito, ou seja, aquele homem, o evangelista que vai trazer as pessoas, ele procura movimento, ele quer encher a casa, o evangelista quer encher a casa. Não se preocupa em ir para as ruas, o negócio dele é o microfone e multidões, porque ele quer ganhar. Esse aqui, o evangelista, ele procura multidões. E para atrair multidões, ele procura exatamente a mídia, quem está no alvo, na estrela, ou seja, ele procura essas cantoras do alvo, os pregadores, para trazer mídia. E toda semana, todo mês, todo ano, é exatamente esse curso da história de um evangelista somente, quando é um evangelista que é o pastor, que é chamado de pastor. Amém? Agora veja as diferenças entre uns e outros. Quando o mestre é o pastor. Por quê? Porque o mestre tem a sua função e sempre a sua inclinação é no seu dom. E quando ele está na liderança da igreja, as pessoas vão chamar ele de pastor. E o mestre, quando ele está na posição de um pastor, qual é a inclinação dele? É estudo, é teologia, é exatamente seminário, estudo bíblico, é a semana disso, semana de estudo. Então eles se inclinam só para aquilo. São 5 ministérios. Quando o pastor é o profeta, o negócio dele é só oração. O negócio dele é só o CAI. O negócio dele é multidões vindo para o púlpito. É revelação, é profecia, línguas estranhas. É só esse movimento. São 5 ministérios. Não é só um. Amém? Para quê? Equilíbrio. A mão tem 5 dedos. Equilíbrio que você pega. Não tem 2 dedos, 3 dedos. Precisamos equilibrar os ministérios. Amém? E quando o pastor é o pastor e não tem mais os ministérios, a maioria deles não quer perder ninguém, ou seja, ele passa a mão por cima, pregar o amor, é o pastor do amor. Então vem todo mundo como estás, fique como estás. Não, aqui é a casa, é aqui que é a casa. Então fica. Então ele exatamente tem lá uns 30 lá que é do seu grupo. Ele não se importa com os demais. Então ele se preocupa somente em estar com as ovelhas, em passar a mão por cima. Ele não tem exatamente o mestre, o apóstolo, o profeta. Ele é o pastor e acabou-se. Então veja